É Deus que move os corações. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 36. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E ali você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 36. E depois desses pedidos, quero compartilhar com vocês ali o finalzinho do capítulo 35. Então, nós vamos ler do capítulo 35, versículo 30, até o capítulo 36, versículo 7, que diz: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezalel, Aholiabe, todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Portanto, o que nós vamos ver no estudo de hoje é a respeito de dois temas. O primeiro é esse aqui de Bezalel e do Aholiabe, porque a gente vai perceber ali no capítulo 31, e deixa eu voltar aqui no capítulo 31, só um minutinho, que o Senhor havia chamado eles. Então, lá no versículo, capítulo 31, versículo 1, vai falar, o Senhor fala para Moisés que escolheu Bezalel e o habilitou ali, né, deu destreza, habilidade, plena capacidade para fazer então executar esse trabalho que ele havia chamado, e fez a mesma coisa também com a Oliabe. Portanto, a gente percebe ali que o Senhor fala para Moisés o que ele tem feito na vida desses dois homens. E algo que a gente precisa abrir um parênteses aqui
é que às vezes as pessoas acham que Deus trabalha de forma mística na vida das pessoas. Parece que esse conhecimento foi passado, como a gente falava na época de escola, né? Foi passado por osmose, que não houve nenhum esforço da parte deles, né? Que foi tudo muito fácil para eles aprenderem, e não é assim. Eles têm toda uma história lá no Egito, onde certamente ali no Egito o Senhor preparou eles e foi dando a eles sabedoria, conhecimento, destreza, como fala o texto. Então, ali no dia a dia deles, eles foram aprendendo e tomando gosto por isso. Porque a Bíblia vai falar, né, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, vai falar que é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus coloca o desejo no nosso coração e faz com que isso aconteça. Então o Senhor já vinha preparando, desde ali no Egito, esses dois homens e mais as outras pessoas, porque no texto de hoje vai falar que o Senhor também fez a mesma coisa com os outros homens. Esses dois eram os líderes, mas todos eles foram habilitados por Deus. E entenda que não foi algo místico, não foi um passe de mágicas, aonde a pessoa vai lá e aprende do nada, mas é fruto de esforço. E como é que você pode trazer isso para o seu dia a dia? Você precisa entender que às vezes você batalhou, guerreou, perceba quantas histórias a gente vê assim, e às vezes a sua história é assim também, onde você fez um certo sacrifício para você estudar, e aí você acha que foi só o seu esforço. O texto bíblico está falando que isso tudo vai acontecer a partir de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Você não faz o que você faz porque você quer. Mas entenda, como falamos aqui, citamos aqui Filipenses 2,13, que é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar. Ele coloca esse desejo no seu coração. E ele faz com que isso aconteça. Por quê? Porque nas suas dificuldades, e você vai enfrentar dificuldades, ele vai abrindo as portas e tirando certos empecilhos que talvez você não daria conta de vencer. Então há uma responsabilidade sua humana, mas tem a soberania de Deus, aonde ele vai guiando a história e inclusive vai te fortalecendo, vai colocando em você esperança, entendeu? Então Deus vai agindo nisso tudo. Essa é uma parte, então, como falamos aqui do estudo, que era necessário nós destacarmos. Então é o Senhor que preparou, capacitou e agora está chamando eles. Então foi todo um período ali no Egito, né, deles aprendendo ali, fazendo ali. E aí agora, quando chega nesse momento, e aí eu preciso lembrar aqui, né, que a gente não sabe o tempo certo em que isso aconteceu, mas que certamente foi aí menos de um ano do período em que eles entraram ali no deserto, porque nós já falamos que lá em Números, quando estivermos estudando Números, vai falar lá que quando completou um ano ali é que eles levantaram acampamento e saíram daqui de perto aqui do Monte Sinai. Portanto, pode ser que aqui passaram 6 meses, ou então menos tempo, certamente mais de um mês. Na verdade, certamente mais de 2 meses, porque Moisés já subiu, já pegou as tábuas da aliança, né? Ficou lá 40 dias, então eles caminharam cerca de 30 dias, aí Moisés subiu para o monte, ficou lá 40 dias com o Senhor, depois ele voltou do monte, teve o caso aí do bezerro de ouro, ali no capítulo 32, aí Moisés quebra as tábuas da lei, volta lá para o monte, fica lá mais 40 dias, e aí volta de novo com as tábuas da lei. Então, certamente já se passaram aí quase 4 meses, pelo menos quase 4 meses, quando isso aqui vai estar acontecendo, mas não chega a um ano, né? E aí, o que que acontece? A gente vai perceber agora uma outra parte aqui desse texto que nós lemos, que vai falar a respeito então deles pararem o trabalho. Portanto, lá no versículo 4 vai falar:
Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Portanto, o que a gente percebe é que o Senhor colocou no coração desse povo um coração grato. Mas como é que esse coração grato também foi colocado neles ali? Então lembre-se de tudo que eles passaram, tudo que eles viveram ali no Egito, tudo que nós já falamos desde o início do estudo, mas depois nós vamos ver eles caminhando durante 3 dias, tiveram água, reclamaram, e aí então o Senhor deu água para eles ali, pertinho de onde eles reclamaram, ali em Elim. Então, ali houve ali essa água. Depois eles reclamaram de comida, o Senhor mandou maná, e aí agora todos os dias eles são alimentados pelo maná que vem do céu. E aí depois tem codornizes, não é verdade? Então o Senhor foi fazendo várias coisas, poupou, né? O Senhor poupou a vida de muitos ali na situação ali do bezerro de ouro, aonde alguns morreram, cerca de 3.000, que fala o texto, e aí você volta ali no capítulo 32 para reler isso aí. Então eles foram experimentando da bondade de Deus. E aqui lembre-se que eles são alimentados pelo Senhor diariamente com maná todos os dias. E aí agora o Senhor fala assim: então vamos construir aqui agora o tabernáculo, que é onde eu vou fazer a minha habitação, é como eu vou andar com vocês. E o povo começa então ali a trazer então muitas ofertas. Eles trazem muitas ofertas. E o que acontece é que chega um ponto, como nós lemos, que já não, já eles trouxeram mais do que precisavam. Então perceba que o Senhor coloca esse coração doador, esse coração que está disposto, grato, que está disposto a ajudar na obra que é do Senhor e que eles vão participar. Então a gente percebe isso aqui e algo que eu quero ler um trecho aqui rapidinho de um dos comentários, do comentário do livro da Introdução e Comentário ao Livro de Êxodo e da série da Cultura Bíblica, né, da editora Cultura Bíblica. Então ali o autor do texto, né, do livro, vai falar que deve ter sido, né, ele vai falar que, abre aspas aí para o que falou o autor, deve ter sido desapontamento e frustração para aqueles que haviam demorado em trazer suas ofertas, porque não suportarem porque não suportaram se afastar dos seus tesouros. O descobriu e descobriu que agora Deus já não mais precisava da sua ajuda. Então aquele pessoal que ficou enrolando, que falou que ia dar, mas não vai dar, e aí agora Deus vira e fala assim: quem deu, deu, quem não deu, não dá mais, né? Então agora eles vão ficar com aquele sentimento de frustração, onde tantas pessoas vão poder falar: olha, eu participei, olha o tabernáculo, participei disso, participei daquilo, aquele sentimento de doador. E o autor aqui vai terminar aqui, vai falar aqui mais uma frase, né? Então ele vai falar: seu trabalho estava terminado, mas eles jamais teriam qualquer participação na obra. E aí ele vai falar: que Deus nos livre de tal frustração. Portanto, meu irmão, o que eu quero trazer aqui nesse ponto é que o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de participarmos da obra dele. Perceba que aqui o nome de Bezalel e Aholiabe ficou marcado na história, porque eles são aqueles que foram usados pelo Senhor, ensinaram as pessoas e certamente também doaram ali para a obra do Senhor, para o tabernáculo do Senhor, para as vestes ali dos sacerdotes. Portanto, eles se dispuseram para isso.
mas como diz o autor aqui, que o Senhor nos livre de tal frustração. Portanto, naquilo que você tiver a oportunidade, o privilégio de participar, participe e entenda que isso é um privilégio, como falamos aqui, porque a obra é do Senhor, mas Ele permite que a gente venha participar. Nós precisamos ter esse coração grato, entendendo que tudo que nós temos, como disse João Batista, ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, agora me fugiu se é o Evangelho de João ou se é em Marcos, capítulo 3, versículo 27, que João vai falar que o homem não tem nada, ou João Batista vai falar que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Por isso, pense nisso, que tudo que você tem e tudo que você é porque Deus assim o quis, assim ele fez, e que é um privilégio participar da obra dele. Que nós venhamos ter esse coração disposto, esse coração alegre e esse coração sempre pronto para servir quando o Senhor nos chamar. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.